Então, para conhecer o nosso cérebro, nós precisamos entender como ele funciona e onde nós estamos mais amarrados, ou seja, onde eu estou mais, tipo assim, presa ou focando em, no meu dia a dia, nas minhas ações, nos meus gestos, no que eu faço. Esse aqui é o nosso primeiro cérebro, é o cérebro reptiliano, é o cérebro instintivo, é o cérebro que age rápido, é o cérebro das emoções mais difíceis, né? É aquele cérebro das pessoas que ainda são muito apegadas às coisas densas, mas também é o nosso cérebro responsável por muitas coisas boas na nossa vida. Aqui nós temos o cérebro, essa parte do meio aqui, é o nosso sistema límbico, onde está as nossas emoções. Então, é usando essa parte aqui que nós vamos estar conectados às nossas emoções. E nós precisamos saber de tudo isso para depois nós entendermos os outros conteúdos e as técnicas que nós vamos trabalhar durante essa semana. Porque sem esses fundamentos a gente não chega a lugar nenhum. E depois nós temos a parte externa, a maior parte do nosso cérebro externa, que é o nosso neocórtex, que é a razão. Ou seja, é o cérebro mais novo, né? É o cérebro que pensa, que raciocina, que toma as decisões mais acertadas. E a gente precisa conhecer mais a fundo tudo isso. Então, agora, nesse primeiro momento, nós vamos focar mesmo no cérebro reptiliano, no nosso primeiro cérebro, no nosso cérebro que nos faz agir de uma forma mais que animalesca e robótica, né? A gente faz as coisas sem pensar. Então, veja aqui. O cérebro reptiliano, ele também é conhecido como complexo R. Inclusive, tem um livro americano, que ele tem esse título, Complexo R. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro, quando eu vi o valor dele o ano passado, ele estava mais de R$2.000, um livro. Para vocês terem uma ideia que esse conhecimento, ele é riquíssimo, valioso, mas é para poucos, né? É para poucos. E graças a toda essa estrutura desse mundo de desenvolvimento humano, da internet, todas essas mudanças que nós estamos tendo, grandiosas, é que nós estamos começando a ter mais contato e conhecimento com essas coisas que a gente, até um tempo atrás, 10 anos atrás, era algo que só quem tinha muita grana poderia ter acesso. Então, esse cérebro reptiliano é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E ele também é responsável pelos nossos comportamentos automáticos. Por exemplo, se você todos os dias escova os dentes sem pensar como escova, porque você já automatizou, é graças a esse cérebro. Se você dirige um caminhão, um carro ou pilota um avião, é porque você automatizou esse conhecimento, essa repetição dentro desse cérebro. Olha, repetição, anota essa palavra. Por quê? Porque quando nós formos tratar de crenças amanhã, nós vamos falar muito sobre essa questão da reprogramação, da repetição, e que tem a ver com o que nós estamos vendo hoje de forma mais científica, orgânica, né? Para a ciência, é assim que funciona cérebro reptiliano, cérebro, sistema límbico e o neocórtex. Então, a gente não está falando bobagem, nós estamos falando uma coisa real que é estudado pela ciência, ok? Daí vem também os nossos instintos interligados aqui. Sabe, é aquela pessoa que a gente diz, tem o pavio curto. Se alguém olha para ela e faz um gesto, essa pessoa já pula no pescoço da outra. É aquela pessoa que ninguém pode dizer assim, você é feia, e ela já mata a outra pessoa, entende? Então, é porque essa pessoa está muito conectada com o cérebro reptiliano, o cérebro instintivo dela, né? E também é aqui que nós aprendemos os comportamentos imitativos, né?
É através desse cérebro que nós temos a condição de fazer algo que outra pessoa está fazendo, de imitar. E é por isso que é importante saber disso, porque se nós temos todas essas habilidades dentro desse nosso cérebro, às vezes o que está nos faltando é colocar em prática, é a ação, não é mesmo? Esse cérebro, o cérebro reptiliano, ele possui 3 emoções básicas, que são agressão, medo e prazer. Então, quando você vive muito no medo, você está muito conectado nesse cérebro. As pessoas que, porventura, usam muito produtos químicos, drogas, para poder se sentir bem, é a questão do prazer, elas estão também usando muito a repetição, que está conectado também com esse cérebro. E a agressão, a pessoa que é bruta demais, que tudo dela é na porrada, é porque ela está vivendo demais essa emoção conectada nesse cérebro, tá? Então, ele também é importante, por quê? Porque ele é responsável para nos proteger, de certa forma. Por quê? Peraí, como é isso, Beth? Uma hora você fala que esse cérebro é responsável pelas agressões, pelo medo, pelo prazer, e depois você fala que ele também é responsável por nos proteger? Sim, sim. Por quê? Porque quando você vai numa rua e escuta um barulho de tiro, o que é que você faz? Você foge, você não quer saber, você não olha nem para trás. Se você escutar uma coisa esquisita, a sua primeira ação é fugir, é correr. E quem fez isso, né? Quem levou você a fazer isso? É a ação da amígdala, que vocês vão ver daqui a pouco, que ela faz um tipo de ação que eles chamam de raptação, né? É como se você fosse raptado pela sua amígdala, que está dentro desse cérebro, e ele livra você desse perigo. Então, é também muito importante para nos manter protegidos. Vocês estão entendendo? Tá legal isso, gente? Coloca aí, manda mais. Hashtag manda mais, para eu entender se tá bom. Porque se estiver chato, eu vou sair disso aqui e a gente finaliza, né? Porque eu não quero estar enfiando um negócio de goela abaixo aqui. Eu quero que vocês estejam entendendo, conectados e percebendo. Então, vamos aí, coloca assim, manda mais, para eu poder entender que está valendo a pena apresentar esse PowerPoint para vocês. Enquanto isso, eu vou engolir aqui um golinho de água. Desculpa, nós vamos precisar conhecer, entender e fazer as pazes com o nosso cérebro. Então, para conhecer o nosso cérebro, nós precisamos entender como ele funciona e onde nós estamos mais amarrados, ou seja, onde eu estou mais, tipo assim, presa ou focando no meu dia a dia, nas minhas ações, nos meus gestos, no que eu faço. Esse aqui é o nosso primeiro cérebro, é o cérebro reptiliano, é o cérebro instintivo, é o cérebro que age rápido, é o cérebro das emoções mais difíceis, né? É aquele cérebro das pessoas que ainda são muito apegadas às coisas densas, mas também é o nosso cérebro responsável por muitas coisas boas na nossa vida. Aqui nós temos o cérebro, essa parte do meio aqui, é o nosso sistema límbico, onde está as nossas emoções. Então, é usando essa parte aqui que nós vamos estar conectados às nossas emoções. E nós precisamos saber de tudo isso para depois nós entendermos os outros conteúdos e as técnicas que nós vamos trabalhar durante essa semana. Porque sem esses fundamentos a gente não chega a lugar nenhum. Branquinho manda mais, Leopoldo manda mais. Uau! Provavelmente mais gente está escrevendo. Bia manda mais. Bia não, Bia mandou eu mudança. Manda mais, Ana. Ok, então vamos continuar. Agora nós vamos falar do cérebro límbico, né? Ou sistema límbico. Como eu já falei, é a parte que é responsável pelas nossas emoções, por controlar também as nossas emoções e os nossos comportamentos sociais. É através desse cérebro que nós temos
relacionamentos, né? E é a nomenclatura atribuída às estruturas que coordenam os comportamentos emocionais, ou seja, os impulsos motivacionais, como, por exemplo, raiva, tristeza, alegria, e assim como emoções mais refinadas, por exemplo, a empatia, o afeto, a compaixão. Então, a pessoa que ela tem mais compaixão, então a pessoa, por exemplo, que faz meditação, que procura tirar um momento do seu dia para se conectar com ela mesma, com a sua essência, ela está fortalecendo muito esse sistema límbico. E ele é maravilhoso porque, como ele trabalha essas emoções refinadas, como a empatia e a compaixão, o amor também, vai fazer com que você melhore seus níveis hormonais de endorfina, de hormônios que os hormônios que vão fazer o bem a você. Então, diminui essa questão de cortisol, e isso é provado cientificamente. Inclusive, a Amy Cuddy, que é uma estudiosa, uma cientista, né, norte-americana, ela fala muito sobre a questão das nossas emoções, dos nossos hormônios e também do nosso corpo, como a gente coloca o nosso corpo em movimento para melhorar essas questões dos nossos hormônios, das nossas emoções. Então, esse sistema límbico, ele é um sistema que precisa ser melhor trabalhado, vamos dizer, sentido, desenvolvido. Então, se você é uma pessoa que é muito brava, se você é uma pessoa que é muito agitada, que tudo você leva para o lado da agressão, procura fazer com que você desenvolva mais esse seu sistema límbico. Beth, eu sou até calma. Eu sou até calma, mas a minha esposa, mais o meu esposo, mais os meus filhos, mais o meu parente. Então, agora você vai olhar para eles e vai entender o porquê que eles são assim. E aí, o que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Se for sua esposa, se for seu esposo, se for seus filhos, que tal você começar a conversar com eles de uma forma amigável e de uma forma maravilhosa e trazer essas pessoas para se conectar com um momento de respiração em família, um momento de meditação em família, 2 minutos, 3, 1, 5, tudo é válido para quem começa a fazer algo e colocar em prática. E acredite, se você começar hoje, daqui 3, 4 meses, você estará com a sua saúde bem melhor. Então, não é só as emoções, mas também o seu físico, porque você se equilibra, porque você melhora, porque você também vai adquirir mais saúde, porque você vai afastar a ansiedade, porque você vai afastar a depressão, medos e outras coisas mais, tá? E aí, como eu falei do sequestro da amígdala, né? Essa amígdala, ela é responsável por nos tirar de situações difíceis, né? Mas temos que ter muito cuidado, porque o Daniel Goleman, que é o psicólogo especialista em inteligência emocional, ele explica que o segredo de nos tornarmos irracionais tem a ver com a falta momentânea e imediata de controle emocional. Por quê? Porque essa amígdala, ela assume o comando do nosso cérebro. Então, é ali que a gente faz coisas que nos faz perder o controle. É através desse sequestro da amígdala que muitas das vezes um familiar mata o outro. Você fala uma palavra tão dura com alguém que você fere essa pessoa profundamente, cria uma trava profunda nessa pessoa e que você se arrepende amargamente daqui 3 segundos depois, 10 segundos depois. Por quê? Porque antes de você pensar, você já agiu. E por que você agiu? Porque você é condicionado a viver no cérebro reptiliano, sendo sequestrado pela amígdala o tempo todo. Então, dia após dia, você vai entrando numa bola de neve de sofrimento, de tortura, de mágoas, de ressentimentos, e a sua vida vai ficando de cabeça para baixo. Exatamente. Por quê? Porque você não se conhece.
Mas, Beth, o que tem a ver esse negócio do cérebro, de amígdala com autoconhecimento? Tudo! Nós estamos falando de você. Nós estamos falando de mim. Nós estamos falando do ser humano. O ser humano, ele é uma máquina operandi. Nós somos um corpo que opera. Nós temos várias funções. Nosso cérebro é como um computador. E se o programa está mal instalado, se não existe um antivírus, ele vai tomando conta. Então, qual seria o antivírus desse cérebro reptiliano? Ativação do nosso cérebro límbico e do nosso cérebro, que vocês vão ver agora, que é ele quem vai impedir que a gente faça coisas tenebrosas, que é o nosso neocórtex. Então, o nosso neocórtex é essa camada mais externa e evoluída, ou seja, porque ela recobre toda a parte, né, principalmente frontal do nosso cérebro, e ela é típica dos mamíferos superiores, no caso, o homem, né? Por quê? Porque o homem é quem ao homem, ser humano, né? O animal homem, né? Foi dado por Papai do Céu essa grandiosidade que é ter a consciência, que é ter esse cérebro, essa máquina que vai operar essa consciência, esses pensar, pesar e medir, tomar atitude correta, esse lado cognitivo, né? De aprendizagem, de evolução, de linguagem, de racionalidade, o conceito, a criação, né? Porque a gente vai criando coisas, comparando, imaginando, fazendo. Ai, que lindo! Manda mais, que bom! Gratidão. Vamos lá, gente. Bomba esse chat aí. Manda mais. Então, veja, se a gente não toma consciência de que nós temos todas essas habilidades dentro dessa nossa cabecinha e que a gente precisa saber, opa, eu estou operando hoje no irracional. Beth, presta atenção, volta, saia desse lugar que você agora tem consciência, seja mais amorosa, tenha compaixão, sabe? Aquele momento que alguém diz uma coisa e você fala, eu vou pegar uma pedra e vou jogar nessa pessoa. Uau! O instintivo, reptiliano. Aí vem o seu límbico e fala, Beth, você já medita, você já entende, volta, sai daí, que história, por que você tá assim? Aí você fala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproveita e conta até 10. Tá em fase, depois vai diminuindo na fase, vai se desconectando dessa agitação e vai entrando em fase com o seu lado emocional. Olha uma técnica, tô passando agora para vocês. Tá com vontade de descer além em alguém? Lembra, pelo amor de Deus, eu já estou de novo no cérebro reptiliano. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10 você já está calmo, você já pensa, porque você passou da fase da amígdala te raptar e dar uma porrada na pessoa. Você já entrou no seu momento de raciocínio e você já passou pelo sistema límbico um pouquinho, já começou a sentir um pouquinho de compaixão por aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa saiu de casa revoltada, ela levou um xingo na rua e ela vai descontar em alguém. E, infelizmente, foi você que foi o escolhido. Percebe? Então, olha que lindo quando a gente entende tudo isso. Olha que maravilha ter esse autoconhecimento, esse autocontrole. Saber que você tem o poder na mão de você ativar, desativar, potencializar, diminuir. Olha isso. Então, minha gente, esse é o nosso cérebro trino, né? Aqui está o nosso instintivo, aqui está o nosso emocional e bem aqui está o nosso racional. E vocês vão ver na aula de amanhã como é importante entender isso tudo. Como é importante. Porque aqui nessa partezinha, vocês vão ver que é onde estão as nossas crenças enraizadas, batida a porrete mesmo. Elas estão aí. As crenças boas
e as não tão boas assim. Mas eu digo para vocês, a partir de agora, desse exato momento, as cortinas se abrem para vocês tomarem consciência de vocês. E acontece algo maravilhoso, porque a partir de agora você vai começar a entender melhor os seus parentes, os seus familiares, os seus filhos, o seu colega de trabalho, as pessoas na rua. Você vai começar a entender que você vai ter que aprender a ter mais compaixão, mais entendimento de como é a vida, de como as pessoas estão ainda presas, enraizadas. E você que já está um pouquinho melhor, você vai começar a entender que faz parte de você doar, que faz parte de você melhorar a você e aos outros. E é essa parte do nosso cérebro humano, o nosso neocórtex, responsável pela lógica e recebe o nome de cérebro inteligente. E todo ser humano que se preza deveria aplicar essa técnica que é o DCD em tudo que vier na sua vida. E o que significa DCD? É uma técnica do Dr. Augusto Cury, que nos diz o seguinte: tudo o que vier para você de sentimentos negativos, ou de sentimentos positivos, ou de sentimentos duvidosos, ou de qualquer coisa que venha, ou seja, alguém te disse uma frase, uma palavra, ou fez alguma coisa com você que acabou de subir assim o seu sangue e está reverberando nas suas células um ódio, uma raiva, uma vontade de quebrar tudo. Aí você deve parar exatamente porque você tem um cérebro grandioso, gigantesco, uma parte imensa do seu cérebro inteligente que pode dizer assim: isso que eu estou ouvindo é verdade? A pessoa lhe chamou de filho da P. Aí você sobe seu sangue. Aí, ao invés de você quebrar a cara dessa pessoa, você pergunta: isso é verdade? Minha mãe é isso mesmo? Não. Uai. Então, por que será que essa pessoa está falando isso? Aí você começa a entrar na crítica. Vai ver que essa pessoa está refletindo em mim o que está acontecendo com ela. Ela está com raiva da mãe dela, ou ela não se sente bem com a família que tem, ele tem uma discordância com a própria mãe, e aí quer o tempo todo esculhambar a mãe dos outros. Criticou. E aí você toma uma determinação que é: cara, essa pessoa é doente mental, essa pessoa está muito infeliz, essa pessoa está enraizada em traumas, em dores emocionais. Ah, deixa essa pessoa para lá. Veja, racionalizou, entendeu, percebeu, levou para o lado crítico e depois tomou uma ação. Mas e se a pessoa estiver me chamando, por exemplo, e eu lembrei do Karnal, que ele diz o seguinte: e se a pessoa olhar para mim e falar assim, seu careca de uma figa? E aí o Karnal diz, imediatamente vem o raciocínio: cara, ele tem razão, eu realmente não tenho nenhum fio de cabelo. Agora, por que eu vou me irritar se eu não tenho nenhum fio de cabelo? Ah, deixa esse cara para lá. Talvez ele tenha problema com gente careca. Olha isso. Ao invés de ele dizer assim: por que você está me chamando disso? Por que seu filho daquela? E não sei o que. Aí começa uma briga à toa. E se vocês prestarem atenção, é assim que começam as confusões dentro de casa. E é assim que começam as confusões dentro das famílias, dentro dos ambientes de trabalho. Por quê? Porque existe um cérebro reptiliano gritando de um lado, com um ego do tamanho do universo, que vocês vão entender que ego é exatamente infiltrado nessa parte também, e que quer ter razão o tempo todo. Então, eu sempre tenho razão. Ninguém pode me ferir, ninguém pode me diminuir, ninguém pode dizer nada, ninguém pode dizer o que eu sou, o que eu não sou, muito pior. Quem é você para mandar em mim? Percebe? E ali começam as confusões. Então, continuando aqui, é isso que nós devemos fazer. Tudo aquilo que te incomodar, você vai passar por essa técnica, essa tríade, né? DCD. Essa ideia tem fundamento ou não tem fundamento?
Eu deixarei de ser algemado por ela? Por quê? Porque isso não tem nada a ver comigo. Esse problema não é meu, é dela, porque veja só, o que João fala de Pedro tem mais a ver com João do que com Pedro. Então aquele que me esculhamba muitas das vezes está mais ferido do que eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dele, para com ele e ele joga em mim. Só isso. E eu determino o quê? Cara, eu determino que eu vou ter um dia incrível, que eu vou ser feliz, porque eu amanheci para ser feliz e dane-se o problema dele. Se eu puder ajudar, contribuir, que seja com uma oração para essa pessoa, com a doação de fluidos, com uma palavra de carinho, ou até pegando essa pessoa e dando um abraço, eu vou fazer isso. Mas se eu não puder fazer nada disso, porque o meu corpo não está pedindo, porque minha alma, meu instinto não está pedindo, cara, eu só digo assim, é com ele, não comigo, eu vou embora e acabou. Simples assim. Evita de ir para uma delegacia, evita de responder um processo, evita várias coisas, de ter uma morte. É só isso. E quando nós humanos melhoramos a nós mesmos, nós melhoramos muita gente ao nosso redor, porque a gente não vai dar mais o cabimento de que outras pessoas nos irritem e que aumentem o problema dentro das nossas famílias, da nossa casa. Simples assim. Então, o doutor Augusto Cury também, ele nos dá de presente uma coisa que é a mesa redonda do eu. Criar janelas paralelas de memórias é criar janelas saudáveis que têm interconexão com as janelas doentias do inconsciente. Veja, janelas light, Dr. Augusto Cury, ele fala isso numa técnica que chama janelas light. Então ele diz o seguinte, nós, seres humanos, devemos aprender todos os dias a fazer a mesa redonda do eu. E você vai dizer, Beth, pelo amor de Deus, desde quando que eu vou ter tempo? Deixa eu te perguntar, você toma banho? Você vai para o banheiro e fica 5 minutos tomando banho? Enquanto você toma banho, você pensa, o que eu estou fazendo de errado? O que está me incomodando? Quais são as minhas piores dores? Quais são os meus piores defeitos? Como eu posso trocar isso? O que eu posso colocar no lugar disso? Criando novas expectativas, novos pensamentos, novas possibilidades, novas fórmulas. É isso. E se você começar a fazer isso todos os dias, 5 minutos debaixo do chuveiro, daqui 3 meses você será uma pessoa diferente. Porque você criou caminhos neurais diferentes. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Isso é cientificamente comprovado através dos estudos da neurociência. Então, é isso. É colocar em prática o que nós temos ao nosso favor. E deixando bem claro que à medida que você vai fazendo a mesa redonda do eu, você vai deixando de ser vítima. E você se torna autor da sua própria história. Essa técnica, ela pode ser realizada 3 vezes por semana, ele diz. Mas eu digo para vocês, se tiver tempo, faça todos os dias, que você vai ter uma melhora contínua muito rápida. Sim, eu já fiz isso. Eu já me conheci bastante. E eu erro todos os dias porque eu não sou perfeita. Mas tem uma coisa maravilhosa acontecendo. Que à medida que eu escorrego, imediatamente eu já sei que eu estou voltando. E eu falo, Beth do céu, pelo amor de Deus, de novo. Volta, levanta. Refaz isso. Coloca pensamento diferente em cima desse aí. Corta, cancela, reprograma. E as coisas mudam de figura. As janelas saudáveis, elas se abrem imediatamente quando as janelas doentias também são abertas. É assim que a gente fortalece a liderança do nosso eu. Então, aprenda que é importante vocês fazerem isso, certo? Quanto mais vocês aprenderem a fazer isso, seja 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, vocês vão estar abrindo novas janelas fortalecedoras. E isso vai fazer com que vocês plantem um jardim na mente de vocês. Na vida, na família, no casamento, no relacionamento, no trabalho.